Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre escola bíblica, classe de jovens, estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, os bons e maus exemplos. E hoje, lição de número 12, vamos falar sobre um personagem que andou ao lado de Jesus, que foi ensinado pelo próprio mestre, mas assim mesmo não é um bom exemplo para nós. Judas Iscariotes. Lição de número 12, Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Tópico 1, Judas, um dos 12 escolhidos. Tópico 2, Judas, o traidor. E tópico 3, como Jesus tratou Judas. Não sai daí que temos muita coisa para conversar. Eu tenho a certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus. E eu já queria começar essa lição pedindo desculpas para você pela demora em postar esse vídeo. Afinal, infelizmente, eu entrei para a estatística dessa pandemia. Isso mesmo, eu fui pego pela Covid-19. Estou ainda enfrentando os efeitos dela, não estou muito bem, mas eu não poderia deixar você sem essa aula, sem o material, sem os slides, para que você seja abençoado. Só queria pedir paciência sua para me aguentar um pouco menos como costumo ser, um pouco mais devagar, e uma aula um pouco mais curta, mas tenha certeza absoluta, querido, que faça esta aula com todo carinho, com a certeza de que a palavra do Senhor vai edificar a tua vida e a tua história e será bênção para você. Vamos estudar? O texto do dia da nossa lição está em Lucas, capítulo 6, versículo 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. A síntese da lição de hoje é: Judas é o exemplo de que uma pessoa pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida por seus próprios interesses. O texto bíblico da lição de hoje está no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos do 1 ao 5, 21 e 22 e do 26 até o 30. Vamos lá? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Versículo 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Versículo 29. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, obrigado. Obrigado por mais uma aula, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, mesmo nessa situação de enfermidade. Pai, já quero te pedir em nome de Jesus, livra o nosso país dessa pandemia, livra o mundo dessa pandemia, Senhor. Dá inteligência aos homens, dá inteligência para que vacinas possam chegar, para que as pessoas possam ser imunizadas, Pai. Eu acredito que o Senhor é Deus de milagres, e o Senhor também é Deus de processos, e o Senhor deu inteligência aos homens para isso. Fala conosco por meio da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
A pergunta que eu quero iniciar o estudo de hoje é se você já se decepcionou com alguém. Pessoas que você olhava e dizia, essa pessoa tem tudo para dar certo, essa pessoa tem potencial, essa pessoa tem qualidades e foi muito bem amparada, mas você acabou se decepcionando com ela. Hoje nós vamos estudar aquele que entrou para a história como traidor do Filho de Deus. Vamos estudar Judas Iscariotes, alguém que andou ao lado de Jesus, alguém que viu milagres, alguém que foi um dos 12, alguém que foi ensinado pelo próprio Mestre. Um mau exemplo deixado na palavra de Deus para nos ajudar nas escolhas que fazemos. Tópico de número 1, Judas, um dos 12 escolhidos. Subtópico 1, um discípulo de Jesus. Isso mesmo, Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos de Jesus, alguém escolhido a dedo pelo próprio Mestre para servir, para andar juntamente com Cristo aqui na terra, alguém que teve o privilégio de andar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 6, 12 e 13 diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Você lembra quem eram os 12 apóstolos de Jesus? É uma pergunta difícil, não é? Uma coisa que a gente ouve muito falar, mas a gente só lembra de quem? Pedro, Tiago e João. Tem até a música, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Aquela história toda lá, a gente acaba lembrando desses três personagens e de Judas Iscariotes, que acabou traindo Jesus. Mas Lucas, capítulo número 6, versículos 14 ao 16, diz o seguinte: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Agora observe o texto paralelo que está em Mateus capítulo 10, versículos do 2 até o 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Aqui, pelo menos, uma curiosidade fica muito latente. Nós percebemos alguém por nome de Labeu aqui, que também foi chamado de Tadeu. E Lucas fala de Judas, filho de Tiago. O que eu quero dizer para você é que essas duas pessoas, na verdade, são a mesma. Judas, filho de Tiago, é o mesmo Lebeu que foi apelidado de Tadeu. Judas era um nome muito comum naquela época. É por isso que a Bíblia costuma dizer, detalhar quem eles eram. Então, um Judas foi o Tadeu, o outro Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Além disso, nós temos o Judas, irmão de Jesus, que foi aquele que escreveu a epístola, tá, querido? Então, aquela epístola escrita lá no finalzinho da tua Bíblia não foi escrita nem pelo Judas Iscariotes, nem pelo Judas, filho de Tiago. Foi escrita pelo Judas, irmão de Jesus, tá bom? Então, é uma coisa que você guardar aí no teu coração. O nome Iscariotes pode ter dois significados. O primeiro tem a ver com a origem da pessoa. Ele seria um homem descendente de Queriote, uma localidade ao sul do reino de Judá. Outra possibilidade seria que Judas faria parte de um grupo de homens que portavam adagas, os chamados sicários. E nós percebemos que a primeira possibilidade é a mais correta, porque nós não observamos nas Escrituras Sagradas Judas como alguém violento, Judas como alguém envolvido em conflitos e guerras. Ele tinha os seus defeitos, ele tinha problemas com dinheiro, mas de fato não era alguém envolvido em guerra. Até porque há estudiosos da Bíblia que afirmam que a palavra Iscariotes no aramaico seria, na verdade, homem de Queriote, cidade próxima a Hebron. Então isso fecha e confirma de que Judas Iscariotes seria, na verdade, alguém que descendia
lá da localidade de Queriote, ao sul do reino da Judéia. Outra coisa muito interessante é que Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele estava em oração com o Pai. Ele estava pedindo a direção do Pai Celestial e escolheu a dedo os seus 12 apóstolos. Judas andou com o Salvador, ouviu os seus ensinos, viu os milagres operados e demônios sendo expulsos. Ele teve a honra de ser uma das pessoas mais próximas do Senhor. Mas isso não foi suficiente para afirmar Judas ou para fazer dele um genuíno seguidor de Cristo. Ora, quantas vezes a gente fica frustrado, né? Você que já exerceu a liderança em algum momento da tua vida, quantas vezes você fica frustrado porque as pessoas não mudam, porque as pessoas não ouvem aquilo que você está falando. Ora, Judas andou ao lado do próprio Jesus. Judas foi ensinado pelo mestre dos mestres e mesmo assim não se tornou um verdadeiro servo, um verdadeiro adorador. Subtópico de número 2. Um homem que lidava com o dinheiro. A Bíblia deixa claro que Judas tinha uma função muito específica no ministério de Jesus. Era ele quem cuidava do dinheiro. Ora, todo ministério precisa de dinheiro para que pague as suas despesas e ter alguém que cuide do dinheiro sempre é algo aconselhável. Judas era esse a quem nós poderíamos dizer hoje o tesoureiro dos apóstolos de Cristo. Ele cuidava do dinheiro, ele que cuidava, que pagava as despesas e administrava o dinheiro do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 12, versículo 6, no entanto, traz uma informação um tanto intrigante. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. O evangelista João descreve Judas como alguém que já mexia no dinheiro que não era dele. Alguém que não era digno de confiança. Alguém em quem Jesus depositou a confiança, a responsabilidade da administração do recurso e que não deu valor a isso e que jogou fora essa oportunidade ímpar dada por Jesus. O dinheiro seduz e Judas foi seduzido pelo dinheiro ao ponto de trair Jesus por 30 moedas de prata. Aí as pessoas falam, então, todo mundo que vai mexer com dinheiro vai ter esse problema? Não, querido. O dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a palavra de Deus já fala claramente isso para nós. O dinheiro tem que ser um instrumento, não um fim em si mesmo. Mas Judas estava dando mais valor ao dinheiro do que o relacionamento que ele tinha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico número 3, ele era um ladrão. Para Judas não bastava amar o dinheiro, ele roubava valores do ministério de Jesus, como o evangelista João já havia falado anteriormente para nós. Alguma coisa que é importante que percebamos é que a vida cristã não tem necessariamente relação com riqueza, com abundância material. O apego ao dinheiro era algo que estava levando Judas a pecar e que levaria Judas a trair o próprio Jesus. Quantas pessoas hoje vêm pela igreja por causa da falsa teologia da prosperidade, dizendo que se você vir para a igreja, se você virar um cristão, você vai ficar melhor de vida, você vai se dar bem em tudo que você vai fazer. E isso não é verdade, porque o nosso Jesus falou que no mundo teríamos aflição. Então nós precisamos entender que sim, o nosso Deus é um Deus provedor, é um Deus que cuida de nós, mas não prometeu riquezas sem fim aqui nesta terra. Onde ele disse que haveria ouro para nós pisarmos, é lá no céu, não aqui na terra. Então guarde essa expectativa de usufruir das maiores riquezas lá na pátria celestial. Tópico número 2, Judas o traidor. Subtópico 1, o pecado da proximidade. A Bíblia fala que Satanás entrou em Judas. Mas além disso, nada além da cobiça, nada além do amor ao dinheiro, justifica o motivo de Judas ter traído Jesus. Nós podemos entender que Judas poderia esperar, como os judeus esperavam, o Messias conquistador, o Messias guerreiro, o Messias que iria empunhar a espada
e libertar o povo de Israel da opressão do Império Romano, que era o império dominante naquela época. Afinal, os judeus esperavam alguém que iria mudar a história deles. No entanto, Jesus veio para mudar a história, mas não instaurando um reino aqui na terra, mas ele disse: é chegado o reino dos céus. Tentado pelo dinheiro, com o coração dominado por Satanás, Judas entregou Jesus, cumprindo assim a profecia de que Jesus seria traído. E o preço foi 30 moedas de prata. Subtópico de número 2, uma profecia cumprida. A palavra de Deus nos mostra que o Filho de Deus seria traído. Essa situação havia sido registrada pelo profeta Davi no Salmo de número 41. Olha só, Salmo 41, 9 diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É bíblico. Isso já estava na Bíblia. Como é tão importante nós percebermos que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala a respeito de Jesus. De Gênesis a Malaquias nós temos a expectativa do Messias, o anúncio daquele que iria mudar a história da humanidade. E de Mateus a Apocalipse nós temos o Messias que chegou, que cumpriu as Escrituras, que realmente veio a esta terra, morreu, ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja. Subtópico de número 3, o traidor precisava tirar a própria vida? Ora, nós sabemos que Judas, após entregar Jesus, ele sentiu uma culpa tão grande, um remorso, que ele foi procurar os sacerdotes e tentou devolver as moedas de prata. Ele sentiu culpa, ele sentiu remorso, querido. Ele de fato não se arrependeu, na verdade ele se sentiu mal com toda aquela situação. E a palavra diz que ele foi e suicidou-se após todo aquele acontecimento. Mas a pergunta que fica, era necessário ele fazer isso? Será que Jesus não poderia perdoá-lo? Será que não haveria outra saída a não ser Judas tirar sua própria vida? Pelo que nós entendemos da palavra de Deus, nós sabemos que o nosso Deus é gracioso, Jesus é amoroso. Nós entendemos quantos foram os homens que erraram, se arrependeram e que Jesus perdoou, que voltaram a andar com Jesus. É exemplo dos outros discípulos e do próprio Pedro que negou a Jesus. Então, sim, Judas teria uma chance. Judas poderia ter se arrependido. Judas poderia ter tido uma nova oportunidade para reconstruir a sua vida, mas ele decidiu dar fim à sua própria vida. E com aquele ato, ele não apenas estava sacramentando o seu destino, mas estava tirando a oportunidade dele mesmo de ter uma vida restaurada por Jesus Cristo. Queridos, quantas vezes as nossas escolhas impedem as bênçãos de Deus em nossa história. Quantas vezes nós deixamos de usufruir das mais diversas bênçãos do Senhor porque nós fazemos escolhas erradas, escolhas equivocadas. Perceba, por exemplo, o caso do povo judeu. Jesus veio para o povo judeu como cumprimento da promessa messiânica. O povo judeu não recebeu a Jesus Cristo, salvo alguns que se converteram ao cristianismo. Até hoje, eles estão esperando pelo Messias prometido. É a bênção que estava à disposição do povo judeu, que eles não a receberam. Isso nós precisamos refletir, entender e tomar atitudes sábias para usufruir das bênçãos de Deus em nossa vida. Tópico 3. Como Jesus tratou Judas? Jesus o amou até o fim, no subtópico de número 1. A declaração de João 13:1 mostra que Jesus não fez acepção de pessoas, mesmo sabendo que Judas o trairia. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Querido, o amor de Jesus é algo espetacular. É algo que não pode ser explicado. Eu sempre costumo dizer que Deus é o absurdo. Deus é aquele que não pode ser explicado. É aquele que não pode ser dissecado por estudiosos. O nosso Deus é tão bom que a palavra mesmo fala, que João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus não tratou Judas de forma diferente dos outros discípulos. Naquela cerimônia do lava-pés, ele lavou os pés de todos os discípulos. A traição de Judas não mudou a atitude do Senhor em relação a ele, nem fez de Jesus um traidor. Os demais discípulos deixaram Jesus sozinho, não deram assistência quando esse foi preso. Ainda assim, eles foram trazidos de volta à comunhão com o Senhor, como nós dissemos antes. No momento em que Jesus estava na cruz do Calvário, seus discípulos o abandonaram. Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse para cumprir a palavra que o próprio Jesus havia dito a respeito dele. Mesmo assim, eles tiveram uma nova chance. Mesmo assim, eles se arrependeram. E Pedro, após o dia de Pentecostes, foi aquele que fez um discurso maravilhoso, em que, cheio do Espírito Santo, levou a palavra do Senhor aos corações e que naquele dia se tornou um pescador de homens, porque uma verdadeira multidão se converteu ao cristianismo após aquele discurso de Pedro, e ele foi um dos pais da igreja. Tanto é que ele era chamado de apóstolo dos judeus e Paulo era chamado de apóstolo dos gentios, né? Tanto é essa a importância desses dois apóstolos. Sobre o tópico de número 2, Jesus deu a ele a ceia. É preciso deixar claro que Jesus deu, com o seu exemplo, oportunidades para que Judas se arrependesse. A forma como Jesus tratou o seu discípulo deve nos desafiar como exemplo. Jesus ceiou com Judas. A palavra fala que foi apenas após a ceia que Judas então saiu para trair Jesus. Até o último instante, até antes da traição, Jesus demonstrou amor por Judas. Naquele momento você pode se perguntar assim: será que Judas poderia se arrepender? Será que Judas poderia voltar atrás? É fato que nós sabemos que Deus não é pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas. Deus é presciente. Deus sabia a decisão que Judas iria tomar. No entanto, isso não mudou a forma como Jesus tratava Judas. Judas foi tratado com amor. Judas foi acolhido. Judas foi tratado da mesma maneira que os outros 11 discípulos de Jesus. Sobre o tópico número 3, Jesus lavou os pés deles. João capítulo 13, versículo 12. Jesus não deixou de fora seu traidor, dando-nos uma lição de humildade e de liderança servil. Querido, isso é tão importante, que Jesus lavou os pés de seus discípulos. Aquele que deveria lavar os pés dos outros seria o menor da casa. O menor servo da casa deveria ser escolhido para lavar os pés das pessoas. Mas Jesus, que era mestre, era considerado o maior, ele se fez menor para ensinar que nós devemos servir aos nossos irmãos. E Jesus também serviu a Judas Iscariotes, lavou os seus pés e ensinou que a liderança servil é a liderança que Cristo nos ensinou. Somente após ter ceado e ter seus pés lavados por Jesus é que Judas foi consumar a traição. Judas nos ensina muito. Nos ensina o que não ser, ao que não fazer. A dar valores que são de maior relevância do que o dinheiro. Que o dinheiro não tira a nossa paz, que o dinheiro não venha tomar o lugar que ocupa o Senhor, o relacionamento com o nosso Deus em nosso coração. Eu quero que você guarde 3 coisas no seu coração. Não desperdice a oportunidade de usufruir de um relacionamento com Deus. Segunda, as pessoas vão decepcionar e trair você, mas isso não pode mudar quem você é. Terceiro, Deus pode transformar a história de qualquer um, não interessa qual seja o passado, há uma nova história em Deus. Vamos orar, queridos? Vamos pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos fazer mais uma aula aqui, mesmo nessa situação de enfermidade. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por nos ensinar por meio da vida de Judas, Senhor. Ó Deus, abre o nosso entendimento, ilumina, Senhor, a nossa mente para que possamos ser edificados pela Tua palavra. Nos faz pessoas melhores, nos faz cristãos melhores, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, muito obrigado por você ter ficado comigo nesta aula. Mais uma vez quero pedir desculpas
pelo atraso na postagem dessa aula e também por fazer uma aula um pouco mais compacta. Eu, infelizmente, fui abatido aí pela Covid, estou em processo de recuperação, mas em nome de Jesus, na aula da próxima semana estaremos juntos. Ore por nós, deixe um comentário, deixe a sua força aqui para nós, que nos ajuda muito. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e não esqueça, ame a palavra de Deus.